aula síncrona só faz sentido se vocês perguntarem alguma coisa, tá? Senão ela é uma aula gravada com outros ruídos, que vocês vão assistir ao vivo, tá? É, porque quando é gravado eu tiro os ruídos, os que eu consigo, pelo menos. Então é isso aí. Daí vocês fiquem extremamente à vontade para perguntar, para questionar, para pirar, para viajar, para relacionar, se vocês quiserem, tá? Eu me divirto com esse assunto. Eu não sei se eu vou saber responder todas as perguntas de vocês, mas pelo menos dar uma viajada complementar, talvez eu consiga. Ok? Deixa eu ver se eu tenho como mudar o layout de gravação aqui. Isso, espero que ele grave assim. Ok. Ah, então tá, então vamos. Então hoje, povo, a gente vai continuar, né, nosso capítulo 4, segunda parte do capítulo 4 do nosso querido Emado Senjo. Hoje a gente vai ver sobre energia interna, entalpia e calores específicos de gases ideais. A relação entre calores específicos dos gases ideais e energia interna, entalpia e calor específico de sólido e líquido. Eu achei a aula passada muito legal. É, e eu, sei lá, acho que eu preferiria ter dado aquela síncrona lá, mas eu não sabia que ela ia ser legal, ou que eu ia gostar dela. Então, a síncrona é essa aqui, que vai ser super legal, tá? Então, eu não sei se ela vai ser muito longa ou muito curta. Eu tô com 40 slides, é menos do que eventualmente eu apareço, né, com slides. Mas, por favor, fiquem à vontade. Então, da aula passada a gente viu sobre calores específicos, né? O que que é esse negócio? A gente viu lá que tem dois tipos de calores específicos, né? Que eles dependem do processo que a substância está passando, né? É, ou da forma como o calor é colocado, é melhor dizer isso, não do processo, mas como a substância vai receber calor, né? Então a gente viu que quando a gente está com um volume constante, a gente não dá liberdade para a substância de expandir em calor de fronteira e liberar um pouquinho da energia que ela tinha, né? Então, assim, toda energia que a gente coloca dentro do fluido, quando ele está em volume constante, vai ficar dentro do fluido apenas como energia interna. Então, a gente tem o CV como sendo uma função direta da energia interna, ok? Ou a gente pode dizer o contrário, que a energia interna é uma função do CV, do calor específico a volume constante, ok? Mas o calor específico é o quê? Como a energia, então, o calor específico a volume constante, ele relaciona como a energia interna varia com a variação da temperatura, ok? E o outro calor específico, ele ocorre apenas a pressão constante. Então, a gente permite que o volume dele seja modificado. Então, se a gente estiver colocando calor, ele pode extravasar um pouco dessa energia na forma de trabalho, né? Então, ele empurra a atmosfera, por exemplo, e joga a energia para fora, na forma de trabalho, modificando o mundo, né? Porque o trabalho é algo que modifica o universo. Então, ele dá essa modificadinha no universo e consegue extravasar um pouquinho de energia. Então, geralmente, o CP ele tem que ser um valor maior, porque o calor específico ele é a quantidade de energia necessária para fazer com que uma certa massa da substância mude uma certa quantidade de graus, ok? Então, se o CP, se em pressão constante o fluido ele consegue escapar um pouco da energia, a gente precisa colocar mais energia para chegar no mesmo ΔT que a gente conseguiria a volume constante, ok? E o CP, como a gente tem essa brincadeira de empurrar a atmosfera, né, ou de fazer trabalho de fronteira, o CP ele é relacionado com a entalpia, né, porque a entalpia é aquela unidade inventada, né, que relaciona energia interna e trabalho de fronteira, tá, no termo PV. Daí aqui a gente vai ver sobre gases ideais, né? Semana passada a gente viu sobre substâncias, a gente não especificou que era para gás ideal. A gente conversou sobre CP e CV, mas aqui a gente vai relacionar, a gente vai conversar sobre a particularidade dos gases ideais,
ok? Então, gás ideal é uma substância que se encaixa dentro dessa regra, de que a gente tem um produto de pressão vezes volume específico igual à constante universal dos gases vezes a temperatura, ok? A gente pode fazer vários ajustezinhos nessa equação para que ela se apresente de forma diferente, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então tá. Daí, a gente pode fazer vários ajustezinhos aqui. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com o número de mol, a gente pode buscar ali aquele N, trabalhar com o N, aqui, com Nzinho. Se a gente está trabalhando com massa molar, a gente pode vir aqui e operar ele de forma a ter a massa molar vezes o número de mols. A gente pode buscar a massa em si da substância, né? Daí a gente trabalha com volume. E isso aqui é a equação que eu via no meu segundo grau, que era o professor viado não recusa trabalho. Ah, não, na verdade é o N. Era isso. Ah, não lembro. Era um macete. E tinha também outros macetes menos honrosos aí, também outras classes da sociedade. Eu sugiro, tá? Eu dou uma humilde sugestão de que vocês trabalhem com esse RU, ok? Ó, porque o valor RU ele é sempre igual. Ele vai ser sempre aquele 8,31447 kJ por kmol Kelvin. E daí vocês fazem o que? Vocês trabalham, vocês transformem ele com a massa molar da substância que vocês estão trabalhando, ok? O pior dos casos é caso a gente estiver trabalhando com ar, e o ar é uma mistura, né, de gases, e daí a gente teria que calcular a massa molar média dessa substância. Mas o Sengel, que é um querido, já está lá tabelado lá o que é essa massa molar média dessa mistura de oxigênio e nitrogênio, tá? Que é o ar. Então, eventualmente dá até para quase decorar, é 29 e pouco, tá? Mas os outros a gente sabe alguns de cor, talvez do segundo grau ou de alguma outra matéria, né? Então, não é terrível. Também dá para procurar na internet. Por que eu falo isso? Porque senão a gente vai ter que ficar catando R por R, entende? De tudo. Ah, então tem o R do CO2, o R do O2. Tem, porque cada um está sendo dividido pela massa molar. Então eu prefiro trabalhar com isso aqui. Espera que tem gente querendo entrar. Então eu prefiro trabalhar com um constante sempre e lembrar que eu estou e dividir pela massa molar da substância que eu estou trabalhando, ok? Daí sim a gente tem que brincar com as unidades, tá? Pelo amor de Deus. Porque senão a gente vai ficar sempre com a pergunta, ah, aqui nessa posição eu tenho que multiplicar ou dividir? Não sei, eu tenho que me livrar do quilomol. Então o que, que eu faço? Ah, eu vou ter que multiplicar ou dividir pela massa molar da substância. Tá? Então é uma boa forma de pensar. Aqui a gente vai ver o senhor James Prescott Joule, ou Joule, e é um cara relevante. Um cara relevante na história aí da nossa termodinâmica. Eu achei esse brinquedo aqui, essa foto dele no Wikipedia, do experimentozinho que ele bolou, o experimentozinho aí que relaciona trabalho, energia interna e calor trocado numa substância que está sofrendo trabalho. Então ele faz trabalho na substância, olha que coisa bonitinha. Ele faz trabalho na substância com aquelas pás, ele consegue medir o trabalho que ele fez porque ele tem massas conhecidas fazendo trabalho de força-peso, ou variação de energia potencial gravitacional, e ele tem um termômetrozinho medindo a variação de temperatura da água. Então ele consegue fazer o quê? Uma relação muito bonitinha para a primeira lei. Ok? Daí eu até deixei um videozinho aqui do SciShow, que é um site que eu gosto bastante. É um canal no YouTube. E eles comentam aí talvez o mais importante instrumento da física, em física, né? Que o Joule precisou de um termômetrozinho com uma precisão que eles ainda não tinham na época. Então eles desenvolveram o deles. E ele conseguiu daí relacionar, né, calor com variação de energia interna. Ou melhor, trabalho com variação de energia interna. A gente está falando de um cara aí, ó, que morreu em 1889, tá? Então é século XIX, faz tempo já. E
que foi apenas um ano do fim da escravidão no Brasil. Não é tanto tempo assim, então, né? Já que a gente acabou tarde pra caramba. Enfim, esse era o contexto histórico da época, tá? Os caras lá estavam fazendo a primeira lei da termodinâmica e a gente ainda estava chicoteando gente aqui, né? Mas tudo bem. Cada um na sua evolução. Daí, não era daquele experimento que eu queria falar. Eu só achei muito legal, tá? O contexto aqui, isso super dentro do nosso da nossa termodinâmica. Mas o que eu quero comentar é de um outro experimento que eu não encontrei figurinha bonitinha, não encontrei foto, tá? Que é o experimento do Joule para gás ideal. Então esse senhor aí, ele pegou um equipamento, né? Ele colocou dois cilindros de ar, dois cilindros conectados. Em um dele, ele colocou ar em alta pressão e no outro cilindro ele evacuou. Ok? Daí ele colocou esses dois cilindros dentro de um tanque de água, deixou tudo entrar em equilíbrio térmico bonitinho, ok? Ficou medindo a temperatura e eventualmente ele abriu aquela válvula permitindo que esses gases entrassem em equilíbrio de pressão dentro dos dois cilindros, ok? Então teve uma expansão descontrolada ali, né? A gente quando tem uma câmara em vácuo assim, é uma expansão desordenada. Ele variou muita coisa aqui. Ele nossa, é uma sacada muito bacana, né? Ele duplicou o volume, ele diminuiu a pressão e ele monitorou a temperatura, né? Então ele verificou e ele controlava a energia interna do sistema como medindo a temperatura da água. Se a energia interna dessa mistura de gás modificasse tanto com o aumento do volume quanto com a diminuição da pressão, a energia interna se a energia interna, né, desse gás modificasse, ia ter uma transferência de energia da água ou para a água. E a água ia mudar de temperatura. Então ele viu que para gases ideais, tá, para a condição de gases ideais que é uma condição específica, né? Tem que estar lá com pressões abaixo, bem abaixo do ponto crítico e temperaturas acima da temperatura, era alguma coisa assim, né? Acima da temperatura crítica, que para os gases atmosféricos isso são temperaturas bem baixas. Então ele viu que mexendo no volume, mexendo na pressão, ele não causou variação de energia interna porque a temperatura do termômetro permaneceu constante. Então, deixa eu ler um pouquinho aqui. Ó. Então, como também não foi realizado nenhum trabalho nesse cilindro, né, porque os volumes estão constantes, os volumes dos cilindros, né, a substância sofreu trabalho, mas o sistema não. Okay? Então, ó, como também não foi realizado nenhum trabalho, ele concluiu que a energia interna do ar não variou, mesmo tendo havido variação do volume e da pressão. Portanto, a energia interna é uma função apenas da temperatura e não da pressão ou do volume específico. Tá? Então, para gases ideais, tá? Para gases ideais, peraí que entrou gente. Então, para gases ideais, tá? A gente tem que a energia interna é uma função apenas da temperatura. Testado. O senhor ali testou, ok? O senhor Joule. Então, para gases ideais, por isso, ó, se não fosse para gases ideais, a gente não poderia colocar isso aqui. Isso aqui é uma relação de gás ideal. A gente tem, então, a relação, a gente tem o que é a entalpia, né? Essa unidade combinada ou inventada, né? A gente pode fazer a substituição do termo PV por RT, ok? Que é o que é feito aqui. E a gente fica, então, a gente olha para a entalpia e vê que ela é função de U, não gosto de tanta bisqueira, ela é função de U, que é função apenas da temperatura, ela é função de um troço constante, vezes a temperatura. Então, no fim das contas, a entalpia de um gás ideal também é função apenas da temperatura. Okay? Daí a gente pode dar mais um passo. A gente vem aqui e olha para o calor específico a volume constante e olha, poxa vida, esse troço é função da entalpia. Perdão, esse troço é função da energia interna. A energia interna é função da temperatura. Então eu posso concluir que o CV também é função da temperatura.
Mesma coisa com o CP, que é função da entalpia, e a entalpia é função da temperatura. Então, o CP também é função da temperatura, ok? E daí a gente pode até tirar as derivadas parciais, ok? Porque ele é apenas função da temperatura. Então, se a gente botar uma derivada normal na temperatura, está satisfeito para a gente, satisfaz para a gente o que a gente precisa. Então, a gente tem aqui, essas são propriedades da substância. Energia interna, entalpia e volumes específicos é uma propriedade da substância, ok? Que está tabelado, tem equação bonitinha para isso, tá? Então, ela basicamente ela independe do processo. Não importa o processo que a gente fez para chegar naquela temperatura. Se a gente estiver falando de um gás ideal, ele depende apenas do estado termodinâmico. E para um gás ideal, o estado termodinâmico se garante, se é feito apenas a partir da temperatura. Ok? Daí a gente tem equações bonitinhas, gráficos bonitinhos aqui. Então a gente tem aqui funções, tanto a gente, né, pode descobrir qual é a variação da entalpia a partir da integral dessa função CV na temperatura. Daí, para isso, a gente precisa descobrir, né? Aqui, para CP, para entalpia, a gente precisa conhecer uma função de CP em função de temperatura, ok? Se a gente conhece isso, daí a gente pode integrar essa curva. A gente integra a curva e fica feliz porque a gente consegue descobrir, então, qual é a variação da entalpia ou da energia interna. Eventualmente, a gente pode trabalhar com valores médios. Se a gente estiver trabalhando em temperaturas, em deltas de temperaturas pequenos, daí a gente tem que parar e avaliar. Tá? Se a gente olhar esse caso, esse grafiquinho aqui, por exemplo, que eu botei ali, essa temperatura está em Kelvin, a escala. Eu fui ali, fiz as medidas ali da tamanho e vi onde seria de 0 a 225 graus Celsius. Por que é 225? É de 500 Kelvin. Sei lá por que eu peguei 500 Kelvin. Porque eu acho que eu quis. Porque estava na metade. Acho que é por isso. E é porque 225 é um valor ok. Então eu já tenho um delta aí de 225. Ó. Para um delta de 225, a gente pode analisar tanto a curvinha do H2O, do vapor de água, né? Ou da água, do gás de água, né? Do vapor de água. Ou para o CO2, e a gente pode analisar e verificar. Será que a gente pode considerar que dentro daquele intervalo a curva tem um comportamento linear? O valor tem um comportamento linear? Aqui pro hélio eu já ia ficar meio sentido, sabe? De falar que isso aqui é linear. Né? Não é uma forçação de amizade. Para os outros, dentro desse intervalo, tá até ok. Tá até que digno. Ok? Mas a gente não vai resolver isso na mão. A gente não precisa. A gente não precisa resolver isso na mão. Tá? Essas curvas aqui, elas são feitas a partir das equações de CP. Então, no fim do livro de vocês aí, do Senjo, super querido, ele tem aí funções de CP com coeficientes aqui A, B, C e D, tá? Ele vai até num polinômio de terceiro grau. Então, a gente tem que alimentar o nosso sisteminha, caso a gente queira achar, por exemplo, o CP para o oxigênio em qualquer temperatura dentro dessa faixa aqui, ó. Tá? Porque nem tudo é perfeito também, tá limitado ali dentro daquela faixa. Daí a gente pode descobrir qual é a temperatura, tá? Para cada um dos pontos. E a gente pode, inclusive, fazer integrais desses negocinhos. Mas, ó, vamos lá. Então, a gente pode Professor, trabalhar... Oi, volta no slide anterior. esse. Tem alguma diferença do CP com essa barrinha em cima? E... Tem. O CP com barrinha é em quilomol. Ah, tá. Ele não vai ser em massa, fração mássica, ele vai ser em fração molar. Ah, entendido. Obrigada. Nada. Tem todas as outras variáveis também tem barrinha. Pode ter o H barrinha, o U barrinha, que daí em vez de ser a entalpia ser kJ por quilograma, ela é kJ por quilomol, tá? Daí os engenheiros químicos devem pirar de alegria com isso, né? Porque para eles deve facilitar a vida quando eles forem fazer os reatores deles lá com reações químicas.
E a galera que for trabalhar com combustão também, tá? É onde um bom lugar aí onde a engenharia mecânica e a engenharia química se encontram, tá? Então talvez aí uma galera vá trabalhar com quilomol aí também. A gente pode fazer então essas aproximações, né? Isso aqui vocês estão ligados já, né? O que é uma aproximação de uma curvinha? Um coxambrinho, né? Será que dentro daquele, o meu erro dentro daquele intervalo que eu estou trabalhando, o meu erro é aceitável? Talvez seja, né? Talvez seja. Existe uma outra forma de fazer aquela aproximaçãozinha que não é uma média aritmética qualquer. Eu vou lá, descubro o CP desse ponto, o CP desse, somo e divido por 2, tá? Para achar um CP médio. E o CP... Mas pera, dá para explorar mais isso aqui. Por que é que eu ia querer um CP médio? Um CP só de um ponto eu estou muito feliz. Né? Eu posso, sei lá, estou ali no meu sabadão, eu quero achar o CP de um ponto. Talvez sim, talvez dê para ficar feliz com o CP de um ponto. Mas eu entendo que CP ele está conversando sobre variações. Né? Ele está sempre conversando de variação. Então o CP ele é função, ele serve para a gente achar a variação da entalpia e o CV para achar a variação da energia interna. Tá? Eu relaciono muito energia interna com sistema fechado e entalpia com sistema aberto. Tá? Eu não sei se eu estou certo em pensar dessa forma. Não é uma restrição, é uma relação que eu faço só. Tá? Então na minha cabeça eu trabalho muito mais com CP do que com CV, e minha cabeça funciona em base de entalpia, mas não muito bem em forma de energia interna, tá? Porque eu sempre trabalhei com o sistema aberto. Mas se a gente tem, por exemplo, um trocador de calor, né? Vamos ver uma utilidade para isso. Eu tenho lá um trocador de calor e eu tenho aqui um escoamento frio que vai passar junto do meu escoamento. Não, eu quero uma outra coisinha. Junto do meu escoamento quente. E eu posso ter uma transferência de calor, né, do quente para o frio. Então aqui eu posso ter uma temperatura T1, uma T2 e aqui eu vou chamar de T3 e T4. Tá? Digamos que eu esteja aquecendo o CO2. Por que sim? Porque eu tô... Eu despluguei meu fone. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok, obrigado. É... Então digamos que eu quero esquentar CO2, tá? Porque sim, então eu tenho aqui o meu escoamento passando do 1 para o 2 e eu quero descobrir a quantidade de calor que eu troco, né? Fazendo a medição da temperatura de T1 para T2. Então eu tenho que verificar, eu poderia fazer o cálculo com um CP médio, tá? É como se eu estivesse pegando os valores médios, tá? De quais seriam os efeitos da transferência de calor ao longo de T1 até T2, ok? Então, eu poderia dizer, aqui nesse ponto, então, como eu estou trabalhando com médio, na primeira metade eu estou trabalhando com um CP que é menor do que o real, do que o que eu estou usando. E da segunda metade eu estou trabalhando com um CP que é maior do que a segunda metade. Do que... Eita, fala de novo isso. No primeiro, até a metade do escoamento, eu estou trabalhando com um CP escolhido, que é um pouco maior do que aquilo que a substância de fato está vivendo. Tá? E da segunda metade para frente, eu estou trabalhando com um CP, que é um pouco menor do que aquele que de fato a substância tem ali trocando calor. Mas na média, essas coisas se balanceiam. Tá? Se eu considerar que o linear é ok, ok? A mesma coisa, né? O real, daí é onde vem essa bagunça. Mas então, assim, do escoamento de T1 para T2, eu posso considerar um CP médio. É bem ok, conforme for o delta, ok? Em outros casos, tá? Se os nossos deltas for muito grandes, a gente pode buscar uma outra forma de fazer essa média. É uma outra forma de média, tá? É uma forma de média que leva em consideração toda a área debaixo da curva, ok? Inclusive aquela que a gente ignora quando a gente está trabalhando com o CP médio. Nesse caso aqui, se for uma areazinha maior do que aquela do CP médio, linear, né?
Então, eu estou considerando mais do CP na hora de fazer essa conta de CP médio, ok? Só que daí eu tenho que, ok, integro a curva de CP em T, na temperatura, e daí depois eu tenho que dividir por esse meu ΔT, pelo meu ΔT utilizado, ok? Que daí eu volto a ter a unidade de CP, ok? Isso aqui vocês acho que são mais ligados que eu, né? Porque acho que em cálculo ou alguma outra matéria vocês escutam esse tipo de média? Esse tipo de média tem nome? Eu não lembro. Eu ia Alguém falar alguma explicou? coisa, mas eu também não lembro, professor. Eu não lembro, não. Mas faz sentido, tá? Integra o troço e tanto é que eu não botei ali, ó. Eu fui cuidadoso em não dizer, ah, eu tô ali no real. Não, eu só tô um pouquinho mais perto, talvez, do real, do que eu estaria, ok? Com minha média aritmética, ok? Eu confio mais nisso aqui. E como a gente pode fazer isso uma vez só, ó, tanto é que eu fiz isso no meu mestrado e no meu doutorado. Eu peguei esse livro aqui, que eu não gosto, tá? É o livro que eu estudei a Termo A, o Fundamento da Termo, mas tadinho, talvez eu copie o livro pelo o que eu passei. Não, não é o livro. Não sei se é o livro também. O livro não ajudou, tá? E eu fiz a integração com uma outra ideia, tá? Eu não tinha feito pelo Sengel bonitinho. Ó, o Sengel, cadê o Sengel? Ele está trabalhando com temperatura em Kelvin, tá? Temperatura. O T ao cubo é a temperatura que eu estou querendo. Aqui nesse fulano, o θ é a temperatura em Kelvin dividida por 1000. Porque ele quis assim, tá? A curva é dele, o polinômio é dele, ele fez assim. E daí eu fiz esse amorzinho aqui, ó, que eu trouxe para mostrar que a gente pode, até com a matéria do comecinho de Termo a gente já carrega para a vida no coração, assim, né? Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? No caso, isso aqui foi a enjambrada mais elegante que eu dei, tá? Porque a outra era bem menos elegante. A outra eu pegava isso aqui e repetia trocentas vezes para todos os pares de temperatura que eu precisava. Aqui eu trouxe uma temperatura e uma temperatura J e criei uma função para isso lá dentro do S, que foi onde eu fiz isso aqui, ok? Então, o que, que eu faço? Lá eu tinha um gás de combustão, que eu queimava o que quer que seja. Nesse caso, eu só tava, era coisa de boinha que eu estava queimando, porque só tinha CO2, água, nitrogênio, oxigênio e um enxofrezinho, que no meu caso era até zero no mestrado, tá? Eu estava queimando biomassa, então de boinha. Então eu queimava essa biomassa, tá? Eu entrava com um troço rico em carbono e oxigênio e nitrogênio. Ou a atmosfera está entupida de nitrogênio, né? 70% nitrogênio. Então a gente carrega nitrogênio se for feita uma combustão com ar atmosférico, independente de você querer ou não. Então o nitrogênio está ali. Então eu tinha as minhas frações mássicas. A partir da composição do combustível, eu ia lá descobrir as minhas frações mássicas de cada componente, de CO2, de H2O, enfim. E daí eu fiz o quê? Eu peguei aquele polinômio. Então aqui, ó, para minha fração mássica de CO2, eu multipliquei o quê? Os meus valorizinhos ali, ó, do CO2. Não, CO2 não tem. Quem que eu tenho? Eu tenho a água. Ó, o meu fatorzinho 1,79 está aqui e por aí vai. Tá 0,107, ok? E por aí vai. Então eu fui montando como que com uma função que eu integrei. Eu peguei isso aqui porque desde aquela época eu ainda sabia integrar polinômio, tá? Polinômio eu tô ligado como é que integra. Então eu integrei essa funçãozinha e lá no bloco de notas, né, que é uma mágica na vida da gente, eu fui reproduzindo isso aqui, colocando os coeficientes necessários, ok? E daí, depois de integrar tudo, eu dividi pelo ΔT necessário. Só que o meu ΔT, antes aqui era temperatura sobre 1000, aqui ficou 1000 sobre temperatura, ok? Porque eu estou multiplicando as coisas por iguais. Eu estou dividindo por θ, que é o valor que ele conversa, ok?
E no fim das contas, eu vou terminar o meu cálculo de CP médio quando eu finalizar todas essas minhas continhas. Ok? Trabalho de corno? Não, tem coisa pior. E às vezes a gente até, às vezes as coisas são tão tensas, sabe? Que fazer um trabalhozinho robótico fácil é até um alívio. Ah, deixa eu fazer um troço que eu sei, né? Daí eu me divirto assim, eu passo, sei lá, meia hora, uma hora fazendo algo que eu sei, que eu entendi. Dentro do mar de coisas que eu não sei, que eu não entendi direito, a gente se diverte fazendo algo que a gente entende, tá? Então, não é tão trabalho de corno assim. E outra, fiz isso aqui uma vez na vida, tá? Reaproveitei e reciclei isso aqui até o doutorado. Reciclo isso aqui em GDV direto, porque já está feito, cara. Já está feito aqui, tá? Talvez daria para atualizar para o Senja? Eu daria, mas aquele ali tá bom o suficiente, ok? E a gente faz aí bonitinho. É... Deixa eu ver mais uma coisa. Gases perfeitos, ele está chamando aqui, ó. Gases ideais, tá? Então é isso aí. Eu considerei nesse modelo que era um gás ideal, porque facilitava a vida, porque daí era função só da temperatura. E a minha pressão era constante e ambiente, então ficou de boa. Aqui eu estou mostrando para vocês o ES, tá? Porque é o que eu tava em mão mais fácil. Ninguém quer falar nada aí, não? Contar um caos? Eu vou tomar Não minha... bateu nenhuma inspiração ainda. Ah, então peraí. Então eu vou tomar minha aguinha, só um pouco aí. Ó, aqui, o meu impulso ainda é pro S. Eu estou tentando cortar esse impulso. Mas eu trouxe aqui, ó, que o ES, ele tem as funções termofísicas aqui, das diversas coisas que ele está querendo trabalhar, e ele tem aqui fluidos reais e fluidos e gases, tá? Ele também tem ar úmido, que eu já brinquei com isso também no Python e não é ruim. Esse aqui eu não sei o que é, não lembro. Os brines são misturas, são tipo água e etileno glicol, água e sal, água e amônia, tá? Para refrigeração, por absorção e tudo aí vai. E os incompressíveis que a gente vai ver hoje também, ok? Então aqui, ó, considerando um fluido real, eu preciso fornecer temperatura e pressão, tá? Ah, não, mentira. Mentira que isso aqui não é para fluido real. O que eu quero dizer com isso aqui é que as únicas propriedades que são função apenas da temperatura para gases ideais é energia interna, entalpia, calores específicos. Calores específicos. Como vocês podem ver aqui no S, isso aqui não é uma prova real de vida, assim, tipo, nossa, o S mostrou, tá certo. Não, mas é um troço profissional, tá? Então, para entalpia, energia interna, CV e CP, ele se resolve só com temperatura. Para outras propriedades, tipo densidade, volume específico e entropia, daí a gente precisa fornecer a pressão também, tá? É só dar uma pensada, assim. Por exemplo, densidade. Imagina, volume específico que seja. A gente pega um gás ideal e aumenta o dobro a pressão dele. Aumenta o dobro. Isso, aumenta em 2 vezes a pressão dele. A gente não vai compactar, a gente não vai diminuir o volume desse troço? Claro que vai. Então, a pressão, ela é um troço que faz variar essas outras propriedades dos gases ideais, tipo densidade, volume específico e entropia. Tá? Densidade e volume específico é algo que a gente vê direto, assim, prático, porque densidade é quilograma por metro cúbico e, e o volume é metro cúbico por quilograma, um é inverso do outro. Tá? Então a pressão vai interferir, porque uma das formas que a gente tem de aumentar a pressão é mexer no volume. Então, se a gente muda os metros cúbicos que certos quilogramas ocupavam,
A gente está mexendo direto em densidade e volume, ok? Então, é apenas essas aqui que são as propriedades que são função apenas da temperatura. É isso que eu quis dizer com isso aqui, com esse slide. Tá? Daí, eu gosto de encrencar, né? Porque né, a gente está com tempo, a vida está de boa, né? Enfim, estou só sendo tanso. Mas a vida não está de boa, mas a gente pode testar e brincar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Porque daí traz graça na vida. Então, ó, eu estou fazendo uns verifica aqui, ó. É isso que eu quero analisar primeiro. O que eu estou verificando? Eu estou verificando um delta ρ, um delta V, um delta S, um delta H e um delta U. Tá? Esses verifica, vamos ver o que são os meus verifica aqui, ó. Eu estou pegando um delta, ó, é um verifica delta. É um verifica delta. Isso é importante, tá? O verifica delta, eu estou pegando o quê? Eu estou verificando um delta de entalpia considerando um gás real e vou comparar com o meu delta de entalpia de gás ideal. Vamos ver, ó, o delta H. Deixa eu achar meu delta H. Aqui, ó, meu delta H, ele é H menos H2. Quem é H menos H2? O H, ele é um troço apenas em função da temperatura, então é um gás ideal, ok? E o meu H2 também é um troço só em função da temperatura, então por isso gás ideal, ok? O delta H real, então ele é um H real menos um H real 2. Né? H real é função de temperatura e pressão, e o H real 2 é função de temperatura e pressão 2. Eu não mexi nas pressões desse troço, tá tudo com pressão 1. Pressão de... O que eu fiz aqui? Eu botei uma pressão super baixa aí. Tá? Porque eu queria que ele fosse gás ideal. Então ele é um... Eu nem sei chamar isso aqui. Isso aqui é 10.000. É uma parte em 10.000 da nossa atmosfera. Ok? É 10.000 vezes menor do que a nossa atmosfera. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero comparar esses valores. Só que ó, eu posso comparar tanto os deltas, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou comparando o delta, quanto eu posso comparar os valores em si. Então, quando eu comparo os deltas, ó, o meu delta ρ com o meu delta ρ real é muito zero, por isso que eu tive vontade de fazer um verifica. O meu delta H com o meu delta H real. Esse aqui já dá para ver que são valores próximos. E o meu delta S também são valores próximos. Agora eu quero ver de fato o meu H aqui, ó, H2 com H2 real. Completamente diferente. Tá? O valor de H2 para H2 real é outra coisa, é outra viagem. Tá? Gás ideal, eu esqueci de botar isso nessa aula, mas ele tem como... Eu fico com medo de vocês não estarem me ouvindo e eu tô aqui falando há meia hora, sozinho. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Obrigado. Muito caridoso da tua parte. Obrigado. É, O gás ideal, ele tem como referência 0 Kelvin e sei lá qual pressão. Tá? Porque a galera fez as contas lá e botou lá no 0 Kelvin, lá que não se chega exatamente no zero, mas botou lá como entalpia zero para gás ideal. Tá? O gás real, daí tem trocentas referências. Tem a referência da ASHRAE, tem a referência do, do Normal Boiling Point, que eu estava vendo no Python esses dias, acho que até mostrei isso para vocês, talvez na outra aula aí, não lembro qual. Ou no exercício que eu deixei indicado para vocês fazerem no Python. Tá? Então tem outras referências. Então, assim, analisar o valor não faz o menor sentido. Ok? Não faz o menor sentido.
Analisar o delta faz, tá? O delta é importante, porque a gente, quando trabalha com processo, a gente precisa saber como que o quanto de energia, por exemplo, uma substância vai absorver ao passar por tal processo. Ela sai de um ponto e vai para outro, entende? Então o delta é importante. E daí eu estou verificando, tô comparando esses deltas, tá? Lembrando que eu estou naquela pressão super baixa. Cadê minha pressão super baixa? Enfim, eu tenho uma pressão super baixa, vocês viram que é super baixa. Ah, é isso aqui, 0,01 quilopascal, tá? Então, eu consigo ter aqui, ó, tanto para o modelo de gás real quanto para o modelo de gás ideal, valores muito próximos uns dos outros, quando eu estiver trabalhando com deltas, ok? Isso quer dizer o quê? Trabalha com aquele que você quiser, quando estiver fazendo um programa, tá? Às vezes, na vida, assim, na termodinâmica como estudante, às vezes a gente precisa treinar o caso especial, porque é esperado isso da gente, é esperado que a gente entenda como um gás ideal funciona, é esperado o que é um gás ideal, tá? Tem outras partes da engenharia que a gente vai ter que considerar gás ideal, ok? Então é relevante lembrar disso. Muita dedução útil se sai da aproximação de gás ideal, ok? Então e a gente tem que lembrar que isso é função apenas da temperatura. Só que quando a gente vai para uma ferramenta computacional, tá? Tipo o cuprop ou ES, daí ele já tem equações de estado lá dentro mais poderosas que vão conseguir lidar bem com essas propriedades da substância, tanto para gás real quanto para gás ideal, ok? Vai ter o modelo para gás ideal? Vai, que nem tem o ES. O ES tem o fluido gás ideal, tá? E ele tem os fluidos reais, tá? Então, o Python deve ter também. Eu procurei, até escrevi aqui, tá? Ó, eu procurei um pouco. E esse um pouco, assim, foi 3 pesquisadas no Google só, tá? A respeito de gás ideal no Coolprop, e eu não achei nada. Daí, então, assim, ó, se alguém achar lá como trabalhar com gás ideal, daí avisa, tá? Compartilha com a gente. Eu falo, e eu pesquisei tão pouco por quê? Porque quando eu pesquisei por ar úmido, mas eu encontrei na hora, tava lá prontinho lá, tava o próprio era Prop SI ar úmido, sei lá como que era o nome do negócio lá. E foi direto. Então ele já sabia trabalhar, ele está feito, ele está pronto, bonitinho para a gente trabalhar com um gás real misturado, ar misturado com umidade, tá? Misturado com vapor de água. Daí a gente tem que fazer o quê? Informar uma propriedade a mais. Umidade relativa, umidade absoluta, o que quer que seja. Tá? Ponto de orvalho, qualquer coisa. Lá na parte de ar úmido. Para gás ideal eu não encontrei. Então eu pensei, se eu não encontrei fácil, não tem. E daí eu testei, e como eu já testei que os modelos funcionam, e eles funcionam ok, tanto para gás real quanto para gás ideal, eu fiquei satisfeito. Falei, não, então tá ok. Haverão situações onde vai ser útil a gente lembrar isso aqui, eu posso fazer a aproximação de gás real, de gás ideal, porque daí as coisas ficam apenas em função da temperatura, ok? E isso facilita a nossa vida. Pode ser que facilite, né? Angústia. Vou perguntar para vocês. É, quando eu vou editar meus vídeos, eu reparo a quantidade imensa de ok que eu falo. Alguém chega a se incomodar com isso? Ou ninguém tinha percebido? A maioria das pessoas dos Acho que não cacuetes. tinha Eu não tinha percebido. percebido também, professor. Ah, é Se não ótimo. Então, falasse, Eu então tinha tá tudo percebido, mas não ok. incomoda, né? Não incomoda. Ok, ótimo. Porque eu não vou conseguir me livrar desse cacuete, eu acho, cara. Não vou. Tanto é que a primeira vez que eu tentei botar legenda nos vídeos, é, é, né, nossa, cara, o Google ele pegava todos esses meu né e botava lá a legenda né, pô, é um inferno, cara. Então não consigo me livrar desses cacuetes tão fácil. Então tá bom, que bom que não preciso. Hum, aqui ó,
entalpia, energia interna, CP e CV são propriedades que variam apenas com a temperatura para gases ideais. Tá? E eles não... Propriedades termodinâmicas, elas dependem apenas dos seus estados termodinâmicos e não do processo que levou até aquele estado. Ok? Então, é definição, está na tabela, que gás ideal, aquela substância, quando considerada um gás ideal naquela temperatura, vai ter aquela propriedade. Não importa como ela chegou ali. Okay? Vai ter aquela característica, aquela entalpia, energia interna e por aí vai. Ok? Tanto é que ele coloca aqui, ó, bonitinho. Tanto para uma condição de volume constante ou a pressão constante, se o troço saiu de 20 para 30 graus, ele está dizendo aqui, ó, o CV é o mesmo. Tá? O CV é o mesmo, porque o meu ΔT é igual. O ΔT foi igual. Então o CV é o mesmo também. Ok? Isso aí. Aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Isso aqui, eu olho para isso aqui e penso, cara, isso aqui é a verdade, cara. Isso aqui é a verdade absoluta. Tá escrito aqui, ó, porque é assim. E eis a verdade do mundo. Ok? Ar, CO2, CO como um gás ideal nessas temperaturas tem essas propriedades. Ok? E isso é verdade. Ok? Ok. Relação entre calores específicos. Vamos lá. Então a gente parte da entalpia, tá? da ideia de que a entalpia ela é a soma da energia interna mais o produto PV. Daí a gente pode lembrar que PV é igual a RT e a gente fica feliz. E daí a gente está trabalhando ali tudo com função, com equações derivadas ali, infinitesimais, esqueci o nome disso. Então a gente bota ali o RDT, ok? Que a gente está trabalhando dessa forma. E a gente pode então melhorar aqui, né? Expandir a nossa ideia. A gente sabe que a entalpia é função do CP e do ΔT, né? O CP é como a entalpia varia com a temperatura e o CV é como a energia interna varia com a temperatura. Então a gente bota ali, monta a equação. CP dt, CV dt mais R dt. Daí a gente divide tudo isso por ΔT e corta fora e fica felizão. E a gente fica com uma nova relação. A gente tem que o CP de um gás ideal é igual ao seu CV mais a constante universal dos gases. Qual a utilidade? Se eu tenho um, eu tenho outro. Okay? Se eu tenho o CP, eu encontro o CV. E ele está dizendo aqui para a gente que o CP sempre será maior do que o CV. Porque eu somo R ao valor de CV para encontrar CP. Então, por que isso aqui... eu não sei explicar, né? Mas é a matemática e a física, assim, né? Às vezes eles se conversam tão bem e a gente sai fazendo esses modelos aqui e sabe, sei lá, explica o universo, isso é muito legal. Eu acho isso muito legal, tá? É... Por que isso, né? Por que um é maior que o outro? Fisicamente a gente vê lá, eu me satisfaço fisicamente em olhar para aqueles processos a volume constante, a pressão constante e pensar o volume constante, a pressão constante ele consegue se aliviar como trabalho. O volume constante não tem essa opção, tá? Mas aqui eu acho que vem da própria definição de entalpia, né? Que a entalpia é a soma do termo de energia interna mais desse termo aqui que às vezes pode ser visto como de trabalho de fronteira, tá? É o PDV que às vezes é visto como trabalho de fronteira. Alguém abriu o áudio aí que quer falar algo? Ok. Então temos aqui, ó, a parte não molar, que é em kJ por quilograma Kelvin, e em molar, com as barrinhas, que a gente fica ali com kJ por kilomol Kelvin.
Na aula passada, eu estava encucado com isso aqui. Eu estava olhando para isso aqui e pensei, isso aqui tem um esquema politrópico. Meu Deus do céu, isso aqui tem um esquema politrópico. Qual que é desse negócio aqui? Ah, não, era esse aqui que incomodava. Daí eu fui ver a parte de politrópico da aula, porque eu pensei, bom, eu dei aquela aula, eu entendi aquela aula, então eu vou ver o politrópico daquela aula. Daí eu vi que já estava lá, só que ele estava dando um outro nome, tá? Isso aqui eu catei do Wikipédia. Isso aqui eu catei do Wikipédia. E tanto é que aqui ele já diz, ó, para n igual a esse k, que k, esse k aqui, tá? Então, num caso adiabático, para um processo politrópico, eu vou ter que a curvinha que melhor vai ajustar o meu caso, lá do caso politrópico, tá? Que é o CP na n, se eu não me engano. CP não, é o... Acho que é PV na n, alguma coisa assim, né? Eu já não lembro mais. Caso politrópico, vocês têm lá guardado. A gente não precisa decorar porque tá no livro, tá? Mas enfim, lá o ajustezinho do politrópico vai acontecer para caso do n for igual a este k, e este k é quem? É a razão de calores específicos, ok? É como o calor específico, o CP se relaciona com o CV, ok? Isso está tabelado também para alguns casos. É, tem um valor que é 1,4, que é muito comum, que eu não lembro exatamente onde é que usa, mas para alguma substância aí, daí vai variar se é gás ideal. Aqui, ó, PV na N. PV na N. Tá? PV na N sendo uma constante ali, isotérmico N igual a 1, que daí vai fazendo os casinhos que a gente viu na aula passada e fez muito sentido na aula passada. Ok? Viu, professor? Ponto Oi. 4, acho que é do ar. Tava na tabela que você mostrou um pouquinho antes do Senjo. Ah, ok, é Aí, ó, o verdade. K. É verdade. Isso aqui, assim, vocês estão em partes, né? Com as vantagens e desvantagens do professor que vocês têm. Eu nunca trabalhei com processo politrópico. Só vi isso em refrigeração no mestrado, que foi super legal. E era para uns casos assim muito loucos que eu compartilhei com vocês na aula, onde é que a gente usava isso em refrigeração, que eram os casos de compressão que o gás esquentava muito além da temperatura da carcaça, daí então ele passava a perder calor para a carcaça, e daí a gente fazia essa modelagem lá com um caso politrópico de um casinho lá, de um valorzinho específico lá que eu já não lembro mais. Ok? Eu falei disso na aula passada. Tá? Que é para o K maior que alguma coisa ou K menor que outra coisa. O N maior ou menor que tal coisa. Ok? É isso aí. Angústias. Vamos lá. Aqui eu sugiro, aqui surgem os exemplos no livro, tá? Estou seguindo o livro bem bonitinho. Quando vocês forem fazer os exemplos do livro, eu sugiro que vocês analisem isso aqui, ó. Como Sengel trabalha a primeira lei. É basicamente assim, tudo que acontece de entrada e saída vai interferir na energia interna, ok? Tem uma forma que é uma representação clássica de primeira lei, que eu acho que é o calor menos o calor que entra menos o trabalho que sai é igual à variação da energia interna. E parece que isso é uma verdade absoluta, assim, que tipo, meu Deus, aquele sinal de menos, aquele sinal de mais, lá não sei o que, tem que ser assim para o todo sempre. E não exatamente, tá? Não exatamente, porque a gente pode ter diversos processos. Então aqui, ó, eu até ressaltei aqui, ó, todos os trabalhos em verde. Aqui a gente tem trabalho positivo, positivo, negativo e negativo aqui, tá? Porque eles existem. Existem casos onde eu faço um trabalho, onde a minha substância faz um trabalho, daí é um trabalho positivo ou não. Deixa eu ver. Não, é um trabalho negativo, porque eu estou analisando a substância, né? Eu estou analisando a substância. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu não falo, eu me perco nisso. Pera, eu não posso me perder nisso. É o que ele está considerando assim, olhando a substância. Se o trabalho entrou, se eu apertei, então, por exemplo, se eu comprimi o gás.
Ô, me ajuda aí, pessoal. Eu dei um branco aqui, dei uma viajada, dei uma perdida. O- Parece que eu acho que é isso mesmo, professor, porque geralmente, analisando como um sistema, né, a substância em si, por exemplo, um cilindro, um conjunto de cilindro e pistão, Uhum, quando o gás, né, exerce trabalho, por exemplo, se foi aquecido esse conjunto, então ele vai exercer trabalho, uhum, e então esse trabalho é uma energia que foi perdida, né, sai. que ela Uhum, precisou ser inserida, então, aham, digamos, o sistema ficaria devendo essa energia, aí entendi. conseguiu a partir do calor, Tá. por exemplo. É, E quando então o comprime, caso. Aham, pode falar. e quando comprime, você, né, vem alguma força de fora para comprimir esse conjunto, ele tá, aí vai ter um trabalho positivo, que está entrando no sistema, né? Energia entrando na forma Uhum, de trabalho. sim. Então, ó, depois vocês ouçam essa aula de novo, prestem atenção nisso que o colega de vocês falou, que ele foi muito preciso. Ele levou em consideração o fluido como ponto de análise, ok? Então, analisando o fluido, quando o fluido expande, ele fornece trabalho, ele faz trabalho sobre o mundo, tá? Então, essa energia, esse trabalho que o fluido faz no mundo é uma energia que ele perde, ok? É uma energia que ele perde. Se a gente parar para observar, deixa eu fazer aqui em cima, que o calor que entra menos o trabalho que sai vai ser igual à variação da energia interna. Se o gás fez trabalho sobre o mundo, tá? Então, isso aqui é um trabalho que sai, a energia interna dele vai ser menor devido à existência desse trabalho que sai, ok? Se o trabalho é forçado, se o trabalho é feito sobre o gás, daí esse termo aqui vai ser positivo. E a gente vai contribuir para que lado? Para que essa energia interna cresça, ok? Ok, guarda isso no coração. Daí vem complicação. A gente pode analisar, que talvez é onde a minha bugueira veio, se eu analisar, Renan, vou lá e aperto o gás. Eu faço um trabalho negativo, ok? Eu tô perdendo energia. Eu tive que comer umas batata frita a mais para ir lá ter força para fazer aquela força vezes aquele deslocamento. E para mim, a força que eu faço é para baixo. O meu deslocamento também. Eita. Não, mas eu perco energia. É isso aí. Então vai depender de quem a gente analisar, tá? De quem que a gente está levando em consideração. Eu estou analisando o gás ou eu estou analisando o agente externo, tá? Por que que isso é relevante? Porque, por exemplo, num carro, a gente está às vezes interessado no agente externo, ok? A gente analisa o motor, a gente analisa o compressor da geladeira e por aí vai. E o gás para a gente, ele fornece, mas ele vai embora e a gente não está muito interessado nele, ok? Então tem que analisar quem que a gente está olhando. Aqui a gente está analisando a massa de fluido, tá? Então o trabalho que entra vai ser um troço positivo, ok? Ó, tudo que entra aqui é positivo e o que sai vai ser negativo. Daí aqui que eu estava querendo descomplicar e acabei complicando mais. O trabalho vai ser sempre negativo, porque o trabalho sempre sai? Não. Tem trabalho que entra? Tem trabalho que entra. Tem trabalho que sai? Tem trabalho que sai. Calor é a mesma coisa. Tem calor que sai? Tem. Na primeira lei clássica lá a gente fala que o calor só entra, né? Não, não. O calor entra e o calor pode sair. Vai depender do processo, tá? Então por isso que eu tô querendo, eu juro que eu tentei ajudar. Pensar assim, ó, tudo que acontece de entrada ou saída, seja calor, seja trabalho, faz variar a energia interna. E aqui, ó, isso aqui é uma constante do outro lado da igualdade. Sempre tá ali a energia interna para variar bonitinha ali do outro lado. Ok? Angústia. Daí aqui, ó,
Tem uma outra coisa que eu comentei isso aqui na aula passada, isso aqui é da aula passada, ok? Eu só modifiquei um pouquinho essa sessão extra aqui, que é um exercício do livro, por sinal. O exercício do livro pede, mostre que o trabalho de fronteira mais a variação de energia interna é igual à variação de entalpia, ok? Daí a gente pode mostrar bonitinho ali, ó, que o trabalho de fronteira vai ser esse P0 vezes ΔV, ou a pressão que seja, e a pressão vezes o ΔV, mais as energias internas, e daí a gente organiza as coisas entre estado 1 e estado 2, e a gente vai ter a própria definição de entalpia. A energia interna mais o produto PV sendo igual ao H, ok? Então a gente pode concluir que trabalho de fronteira mais a variação de energia interna é igual à variação de entalpia. E a gente pode daí trazer para as... Isso aqui é tudo em kilojoule, tá? E a gente pode trazer daí para kilojoule por quilograma, ok? Onde a gente vai ter o Hzão sendo M vezes H, quilojoule por quilograma a unidade, tá? O H é em quilojoule por quilograma, o Hzinho, e o Hzão é quilojoule, ok? E daí a gente organiza as coisas de novo e a gente pode ficar então com o calor que entra num sistema, já que eu tenho aqui, ó. Isso ali eu vou deixar circulado, tá? O resto eu vou apagar que é caqueira. Mas isso aqui é relevante. Isso aqui é a primeira lei como é colocada lá bonitinho. Quando eu forneço calor e o meu gás realiza um trabalho de fronteira, então ele faz no universo um trabalho de fronteira, isso resulta nessa soma na variação de energia interna, ok? Daí deixando esses dois casos aí, organizando bonitinho, eu vou ter que este calor vai ser igual ao quê? Vai ser a variação igual à variação de energia, igual à variação de entalpia, ok? Quando tiver trabalho de fronteira. A gente vai complicar isso já já. Tá? Então, ó, deixei recado aqui, ó, analisem isso aqui, tá? Isso aqui é do primeiro exercício, do segundo exercício, do terceiro exercício. Eu não sei se eu vou fazer o terceiro exercício ou... isso aqui é o terceiro exercício, o último. Aqui. Eu vou fazer o terceiro exercício aqui com vocês, só. Porque senão ninguém aguenta, né? Fazer tudo e falar tudo. Muito chato. Faz uma pergunta aí. Alguém faz uma viagem aí, por favor. Um caos? Alguém conta um caos aí? Um caos termodinâmico? Tem tanto na vida. Um vídeo no YouTube. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Nenhum caos? Então vamos lá. Caso queiram contar o caos, interrompe, tá? Um caos é sempre mais importante. Porque a vida é mais importante. E a termodinâmica acontece na vida. Vamos lá. Aquecimento de um gás a pressão constante, exemplo 410 do Senjo. Ó, um arranjo pistão-cilindro contém ar, inicialmente a 150 kPa e 27 graus Celsius. Nesse estado, ou 300 Kelvin, tá? Esse até eu sei que é 300. Na verdade seria 300,15, mas a gente deixa quieto, 0,15 nesse caso e vai ser feliz. 300 Kelvin. Nesse estado, o pistão repousa sobre um par de batentes, conforme mostra a figura 4.32. E o volume confinado é de 400 litros, nesse estado 1. Então, ó, no meu PVT aqui, ó, que vem de PV igual a MRT, por que eu vim escrever aqui PV igual a MRT para lembrar que é PV vezes T, se a gente sempre soube a vida inteira que é PV sobre T? Porque às vezes a gente sabe isso a vida inteira e vai lá e erra. Ontem eu errei fazendo isso aqui, ok? Eu escrevi PT dividido por V. Isso aí, resolvi bonitão lá, daí quando eu fui ver as temperaturas, tipo, nada a ver. Ah, fez errado, Tanso. Então, lembra de onde vem. Vem de PV igual MRT.
Ok? Daí sim fica PV dividido por T. Daí esse primeiro estado tá aqui a minha pressão de 150 kPa, o meu volume de 400 litros que está em metro cúbico ali, tá? Em algum lugar eu faço essa conversãozinha, eu só mudei a sequência dos slides, não ficou aqui na primeira, dividido pela minha temperatura em Kelvin, sempre em temperatura absoluta. Ok? Vamos seguir o caos aí, ó. A massa do pistão é tal que é necessária uma pressão de 350 kPa para movê-lo. Então, ó, de 150 kPa para 350 kPa, a gente ficou botando calor, 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 calor. Daí as moléculas aumentavam, recebiam aquele calor, aumentava a sua energia interna, aumentava a temperatura, aumentava a agitação das moléculas, e daí elas passavam a fazer mais força nas paredes, isso quer dizer que aumentou um pouquinho a pressão. Daí mais calor, maior energia interna, maior temperatura, maior agitação, maior pressão, 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 até que ele foi aumentando, 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 aumentando a pressão, até chegar a 350 kPa, para então mover ele. Antes desses 350 kPa, a agitação das moléculas não tinha força suficiente para, ou a gente pode pensar na pressão, né? A pressão ali não era alta o suficiente para fazer uma força na área do pistão a ponto de vencer a força-peso dele. Ok? Então a gente sempre ficava lá com força-peso aqui de um lado e pressão vezes a área do outro, tá? Atuando ali até que em um momento em que a pressão passou a ser maior, né? Daí ele move o pistão. Mas aqui, professor, mas a pressão é constante. É verdade, a pressão é constante. Mas para mover, tanto é que nisso que eu já falei isso numa aula passada aí, né? É o tal do quase estático. Para mover, a gente precisa de um desequilíbrio. Para mover o pistão para cima, a gente precisa que o termo pressão vezes a área seja, por um pouquinho de tempo, tem que ser maior que a força-peso. Daí ele expande, aumenta o volume interno, a pressão volta a ser a que era antes e a força volta a se equilibrar novamente. E daí eles voltam a estar em equilíbrio e o pistão para na nova posição. Ok? Então, ok. No fim das contas, a pressão é a mesma que estava antes. No fim das contas, depois de entrar em equilíbrio. Ok? A massa do pistão é tal que é necessária uma pressão de 350 kPa para movê-lo. O ar é então aquecido até que o seu volume dobre. Num estado 3, tá? Num estado 3. Qual é o estado 2? O estado 2 é quando ele está ainda nesse volume inicial que ele tinha, só que na nova pressão de 350 kPa. E o estado 3 é o quê? É a pressão de 350 com o dobro do volume que ele tinha, que está aqui. Ok? Daí, com isso, ele faz uma perguntinha ali bem direta. Determine a temperatura final, que é o nosso T3. A gente monta a equação bonitinha aí, tá? A gente pega os estados que a gente tiver interessado. Como é um gás ideal que passou por processos diversos, a gente pode dizer que PV dividido por T no estado 1 é igual no estado 3. E a gente descobre aí a temperatura do estado 3 sendo 140 kPa. A gente pode 1400 kPa, 1300 Kelvin. A gente pode achar a temperatura desse estado 2, que era o quê? Quando ele ainda tinha 350, quando ele ainda tinha não, quando ele passou a ter a pressão de 350 kPa, mas ainda tinha a pressão o volume de 400 litros. Ele ainda não tinha sido dobrado. Se a gente apagar esse 2 aqui e fizer a continha, a gente descobre ali a temperatura do estado 2 como sendo 700 Kelvin. Ok? Muito bonitinho. Depois ele pede ali, ó, o trabalho realizado pelo ar. Calma que já já a gente complica. Tá? Tem uma complicação elegante. Essa complicação, eu fui para a cama ontem, encucado com ela. Daí eu parei a minha leitura edificante, fui lá, peguei meu computador, levei lá pro quarto, porque é uma coisa que eu não faço. Tá? Daí eu fiquei lá, já né, na minha luzinha abaixo, testando as ideias, abri o S, dei uma pirada, daí veio, assim, sabe?
Tipo, mas eu tenho uma treta aqui. Então, agora eu vou trazer de mastigado para vocês, mas me trouxe uma angústia. E daí hoje eu queria dormir até mais tarde, né? Mas daí eu me dei a seguinte desculpa, não, eu vou ficar pensando naquele caso de termodinâmica, que é quase como se eu estivesse trabalhando. Entende? Daí eu posso dormir até mais tarde, né? A ilusão, né, da criança sonolenta. E daí eu dormi até mais tarde. E eu fiquei com isso na cabeça e não concluí nada além enquanto eu estava dormindo. Não sou um gênio desse ponto. Mas enfim, me enganei bonito e dormi até mais tarde. E não tá faltando tempo. Vou voltar aqui onde eu estava. Já que vocês não contam caos, eu conto, né? O trabalho realizado pela... A gente quer saber o trabalho, então. Então, o trabalho vai acontecer quando ele passar a mover esse negócio aqui. Antes de mover o negócio, não tem trabalho. Antes de mover o negócio, só tem transferência de calor. Ok? Mas a partir do momento que ele move o troço, então a gente sai aqui do estado 2 e vai para o estado 3. Tá? Em que? Numa certa pressão P2, que vai ser igual à pressão P3. Ok? E daí a gente descobre aí, né, que o trabalho vai ser esse 140 kilopascal, kilojoule. Tá errado isso aqui. Kilojoule. Ok? Eu queria isso aqui mais grossinho. Mas vocês já entenderam, né? Isso aqui tá errado. Kilojoule. Ok? Ok. Depois ele quer saber, ó, o calor total transferido para o ar. Se a gente faz igual o livro, é isso aqui? Não, é mais ou menos, ó. Então primeiro eu vou achar a massa dele aqui, tá? Porque precisa. Para achar o calor ele quer em kilojoule, não kilojoule por quilograma. Então a gente acha qual é a massa do troço. Então a gente pode pegar o próprio estado 1, vir aqui na nossa equação de gás ideal, que funciona bonitinho, é PV igual a MRT. E a gente vem aí coloca os valores bonitinhos. Aqui assim eu fiz a conversão, tá? De litro com litro aqui para metro cúbico, que é só dividir por 1000 no fim das contas, mas é bom mostrar de onde é que vem. E para uma massa, para m quilogramas, ok? De ar, que tem essa massa molar em kilojoule, em quilograma por quilomol, tá? Por isso que eu botei o quilomol lá em cima, porque ele estaria dividindo aqui embaixo, então ele passa dividindo em cima. E organizei a equação bonitinho aqui com 300 Kelvin, ok? Daí, como o R aqui, o grande R já era em kilojoule por quilomol Kelvin, a gente vai cortar quilomol com quilomol, corta Kelvin com Kelvin, corta quilograma com quilograma, e a gente fica com um quilojoule aqui. Então, quer dizer que do outro lado da igualdade, eu também tenho que terminar em quilojoule. Então, vamos ver se bate. Eu vou pegar quilopascal e multiplicar por metro cúbico. Tá? Daí eu lembro que quilopascal é quilonewton por metro quadrado. Vou cortar os metros quadrados aqui total com o cúbico, vai sobrar um metrinho ali, que é quilonewton vezes metro, que é quilojoule. Ok? Então, as unidades batem e a equação funciona. A igualdade se faz. E daí com isso a gente descobre que a massa é de 0,696. Ok? Daí a gente faz igual o livro e fica pleno de felicidade. Né? Porque daí a gente vem aqui, ó, a gente já tem o trabalho de fronteira calculado aqui em cima, que isso que a gente fez é calcular o trabalho de fronteira, é a pressão que se mantém constante nos seus diversos estados quase estáticos, fazendo o volume variar do estado 2 para o estado 3, ok? Então a gente já sabe que o trabalho de fronteira é o 140, e a gente tem a variação da energia interna como sendo, agora sim a gente pode pegar os extremos, né? Olha que bonitinho. Ele pega, isso aqui tem muito a ver com o que eu fico enchendo o saco lá em Mac Geral 2 também. Eu tenho um estado de energia, mais o trabalho que acontece no meio, vai ser igual ao estado de energia do estado 2. Tá? No caso aqui é o estado 3. Então, eu tenho o primeiro estado de energia, mais tudo que aconteceu no meio, vai ser igual ao estado final. Ok? E fica bonitinho, um balão de massa, um balão de energia aqui, muito bem feitinho, ok?
Então, com isso, a gente descobre que o calor que entrou é esse 766 kJ aí. Ok? Em que tabela que sai esses dados? Sai daqui da tabela A17. Que tem ali, ó, entalpia, energia interna e os outros, acho que é pressão reduzida, volume reduzido, né, dos esquemas lá da aula passada. Ok? Onde é que tá a treta? A treta tá que eu vim aqui muito, muito de boa vontade, pensando, né, eu sei, porque eu sou topster, eu sei que trabalho de fronteira mais energia interna é igual à variação da entalpia. Trabalho de fronteira mais a variação da energia interna é igual à variação da entalpia. Então eu vim aqui todo bonito, já fazendo o que aqui, ó, lascando aqui, ó, trabalho de fronteira mais a variação, a variação da energia interna é igual à minha variação de entalpia. Daí eu vim aqui, já botei o meu M delta H, pequenininho, que vai ser em kJ por quilograma, que é a unidade que está nesse aqui, ó, kJ por quilograma. Daí eu sei também o que? A primeira tabela que eu encontrei, eu olhei a primeira tabela, que é a tabela 2. Daí eu pensei, a tabela 2 está suficiente. Ela me dava o CP. Eu falei, não, então eu sei que o ΔH é igual ao quê? É o CP ΔT. Que o CP é como é que a entalpia varia com a variação de temperatura. Né? Então, é isso aí. A ΔH é igual a CP ΔT. Daí eu fui lá, calculei a temperatura média, achei o CP médio, tá? Que é esse 1,11. Peguei o meu ΔT, tá? Dos extremos, desde o estado 1 para o estado 3, e dá um calor errado. Dá 850 kJ. Daí eu tentei subtrair por 140, não dá 766. Eu tentei fazer um monte de coisa, não deu 766. Daí eu pensei, né, então eu vou fazer pela entalpia, né? Pela entalpia direta, não por CP. Que aqui eu dei uma encoxambrada ali. Então, não, eu dei uma ajustada por CP porque eu não tinha olhado ainda a tabela A17, eu tinha olhado só a tabela A2. Daí então eu fiz por H1 e H3, que está tabelado, tá? Bonitinho, e dá o quê? Dá igualmente errado. Daqui 845, deu até uma divergênciazinha. Tô achando que essa divergência não é tão grande, hein? Talvez eu tenha errado alguma cópia aí de valor. Mas tudo bem. Daí, por que isso aí dessa treta? Alguém quer... vamos abrir para a plenária aí. Qual é o palpite aí de vocês? Alguém tem palpite? O palpite que eu estava com medo que vocês chegassem para mim e falassem assim, professor, eu estou aprendendo isso aqui agora. Daí você já me traz uma treta que complica o básico que eu aprendi. Isso não é muito didático, professor. Professor, eu não sei Oi. se vai estar certo a teoria aqui, mas parece que no exercício anterior, quando a gente demonstrou lá que... Nossa, deixa eu me lembrar direito o que é. Que a variação de entalpia mais o trabalho de fronteira era igual à variação de entalpia, né? Quer dizer, a Isso. variação de energia interna, isso, exatamente, mas era só para pressão constante, né? Isso. Por quê? E daí no outro exercício não é a pressão constante, né? Nesse último. Pois então. Será que não é isso? É isso aí. Porque... E eu demorei tanto para chegar nessa conclusão. É porque, assim, a variação de entalpia, ela é igual ao quê? Ela é igual ao trabalho, à variação de energia interna, mais o trabalho de fronteira. Tem que ter trabalho de fronteira. Que é isso aí que você está falando, é aquele troço que acontece a pressão constante, variando o volume. Trabalho de fronteira é isso, é a pressão vezes a variação do volume. Né? Daí tem um troço aqui, tem uma parte, eu vou até mostrar o gráfico antes. Esse aqui é o gráfico da questão. Tá? Ele sai do ponto 1 e vai para o ponto 2 sem realizar trabalho. E a pressão, olha aí, ó, sai de 150 para 350, é completamente variável. A pressão varia pra caramba. E o volume fixo, durante o processo de 1 para 2, não teve trabalho de fronteira. Então eu não posso dizer, eu não posso usar para o estado, para a transformação de 1 para 2,
eu não posso dizer que o calor que entrou ali vai ser igual à variação da entalpia. Não vai, porque do estado 1 para o 2, eu não tenho trabalho de fronteira. Não tenho. Então, do estado 1 para o 2, se a gente olhar aqui, isso aqui já está bagunçado pra caramba, mas vou arriscar mais. Do estado 1 para o 2, o calor que entra no sistema é igual à variação da energia interna, não igual à variação da entalpia. Porque eu não tenho trabalho de fronteira. Que é exatamente o que o nosso colega aí matou o caos aí. Ok? Então, daí eu posso fazer o quê? Eu vou dar o braço a torcer? Não. Eu vou testar. Então eu fiz as duas formas. Se a gente faz como a gente pensa lá com cabeça de GDV, de GDV não, de Mac Geral 2, que eu tenho o primeiro estado, eu tenho o estado inicial de energia, mais tudo que acontece no meio do caminho, igual um estado 3 de energia, que ainda vai ter que enfiar um calor no meio aí, né, para dar conta, né? Eu posso trabalhar com energia interna. Posso trabalhar com energia interna. Bem bonitinho, tá? Porque eu estou levando em consideração esse trabalho aqui, ó, de fronteira. Ok? Então eu consigo calcular todo o calor que entrou, olhando a variação de energia interna e o trabalho de fronteira. Aqui eu dividi em dois a encrenca. Se do estado 1 para o 2 eu não posso considerar que é variação de entalpia, porque eu tenho o calor menos o trabalho de fronteira igual a variação de energia interna, se do estado 1 para o 2 eu não tenho trabalho de fronteira, então todo o calor vai ser igual à variação de energia interna, do estado 1 para o 2. E eu venho aqui e defino o meu estado 2. Eu vim aqui e defini, ó, o meu estado 2 é 700 Kelvin e pressão P2 igual a P3, que é 350. Que é exatamente o que está aqui, ó. É o meu volume X aqui bonitinho, meu volume constante, minha pressão de 350, que eu fiz as contas lá, descobri que a temperatura dele dá 700. Daí eu consigo então determinar completamente aqui, ó, a minha energia interna. Eu testei, tá? Eu testei tanto para caso ideal, que é o caso aqui, gás ideal, quanto para gás real. Ok? E eu encontro, então, a minha entalpia 1 para entalpia, energia interna 1 para 2. Ok? E daí, depois, do caso 3, 2 para o 3, daí aqui sim eu tenho variação, eu tenho trabalho de fronteira. Daí, do estado 2 para o 3, eu posso complicar a vida. Complicar não, mas eu posso fazer o quê? M delta H. Daí, se eu junto as duas ideias, daí sim dá certo. Daí daqui, ó, bonitinho. Fazendo como o livro fez, aqui inicialmente, que é o QIN, esse, e fazendo do jeito que eu teimei, que é o QIN 2. É o calor que entrou 2. Ok? Daí eu dormi feliz. Missão cumprida, assim, tipo, nossa, não, amanhã isso é topster. Achei muito legal. Angústias. Isso aí. Daí a gente tá exultante de felicidade? Com certeza. Daí aqui, ó. A colega que falou aí, fez sentido? Sim. A qual parte? É tu mesmo. Eu não sei quem tu é, mas eu conheço tua voz. Porque eu não tô te vendo. Isso aqui que você falou, na verdade, tu matou charada, né? Tem uma parte que é a pressão É que eu variável. acho que eu pensei um pouco de. Eu pensei. A gente acho que não se entendeu. Parece que você. Ali varia a pressão, beleza. Mas Aham. tem mais um jeito de ver, né? Que o volume específico tá constante, né? Sim, Daí não tem como ter trabalho de fronteira não tem. Não também. tem. Eu só vi pelas pressão, e daí você falou ali do volume específico, daí quando eu vi o gráfico eu pensei, putz, faz mais sentido ainda. Mais sentido ainda, cara. Isso aqui é muito legal. É muito legal.
Eu gostei, eu fiquei feliz, porque a gente pegou um exemplo simples e deu para dar uma pirada extra, tá? Eu fui até pesquisar se porque era junto com acento, eu não sei, eu concluí que era separado sem acento, e é isso aí, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Seguir a nossa vida feliz e contente aqui, ó. Agora a gente vai para sólidos e líquidos, ok? O livro já quer chegar assim, falando que os CPs e CV para sólidos e líquidos, ou melhor dizendo, para qualquer coisa que ele chama de incompressível, ok? Vão ser iguais. CP e CV vai ser igual para qualquer substância incompressível na mesma substância, tá? Eu não estou falando que o CP do ferro vai ser igual ao CP da água, se eu considero ela incompressível. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que o CP do ferro vai ser igual ao CV do ferro, se eu considero o ferro como incompressível. Ok? Ok. Daí ele dá uma dica lá. Pela própria definição de CP e CV, a gente já pode fazer isso aí. Né? Então eu vim lá e peguei aqui, ó. Da onde é que eu tirei o CP? O CP saiu dessa conversa, que é o que acontece a pressão constante, né? O que acontece a pressão constante é o que tem variação de volume. É o que tem variação de volume, então tem trabalho de fronteira. Daí, eu peguei, então, essa conversa aqui nossa, né? Do balancinho de energia, que vai ser que tudo que entra menos tudo que sai vai ser igual à variação de energia interna. Dessa conversa, eu saio com isso aqui. CP vezes DT, menos o PDV, que seria o nosso trabalhinho de fronteira, vai ser igual à variação da energia interna. Só que daí a gente lembra que num troço incompressível, a gente pode botar a pressão que a gente quiser, ele não vai comprimir. Então ele não vai ter variação de volume. Então a variação de volume dele é zero. Então a gente conclui que por um troço incompressível, o CP vai ser igual à variação de energia interna. O CP/dt. CP/dt vai ser igual à variação do DU, que é a variação infinitesimal de energia interna. Ok? Daí a gente vem para outra conversa. Agora a gente vem para volume constante. Ok? Para o caso a volume constante. Daí a gente tem que tudo que entra é igual a tudo que sai. Não tem trabalho. Não tem esse trabalho aqui, ó. Não tem esse trabalho, que é isso aqui, tá? Não tem, porque ele está a volume constante, então não tem para onde ele fazer trabalho. Então a gente tem que todo o calor que entra vai ser igual, e o calor entra de que forma? Ele entra na quantidade CV vezes ΔT, CV dt, e ele é igual ao quê? Ele é igual à própria variação da energia interna. Daí então eu pensei, eu vou igualar essas energias internas aqui, né? Essas variações de energia interna para o mesmo sólido, para o mesmo corpo incompressível. E se a gente iguala as coisas aqui, a gente fica então aqui ó, com CP dt igual a CV dt. Daí a gente corta aqui, ó, CP dt igual a CV dt, corta os dt, e a gente fica com CV igual a CP para o caso incompressível. Se for incompressível. Ok? Porque a gente precisa dizer que é incompressível para poder cortar esse termo aqui, ó. Senão não rola. Daí assim, questionável, né? Questionável. Se a gente pensar num... Olha, eu entendo zero de sólidos, tá? Das áreas lá do professor Luan. A única coisa que eu lembro que é um troço muito útil para mim é aquele ensaio de tração. Que a gente bota lá os dentes, lá as garras no corpo e faz... Pá! Ele arrebenta. E a gente faz o gráfico de tensão e deformação. A gente pode pensar num gráfico, num esquema no ensaio de compressão também. Né? Vamos pensar assim. Será que se eu pego um corpo de inox, por exemplo, sei lá, um ferro aí qualquer, e boto pressão em cima, será que ele não vai ter nem um tiquinho de variação de volume? Né? Eu sei que tem uns esquemas que eu lembro assim muito pouquinho,
que é assim, se a gente comprime de um lado, às vezes ele expande do outro. Então ele tem um jogo ali de compensação de volume, eu entendo, alguma coisa assim, dentro de certos limites, né? Para corpos sólidos. Alguém que gosta de Maxwell aí, quer se pronunciar? Esse é o módulo de Young, professor. Olha, é nome bonito ainda, né? Explica aí, vai. O que tem para explicar? O senhor já falou bem. É isso aí Quando mesmo? você varia a dimensão dele em uma das dimensões, né? Quando você comprime ele, ele expande na outra. Mas é isso aí. Fechou. Então, que bom que eu não falei bobagem, porque eu falo essas coisas com medo. Porque eu não entendo nada dessa área. E tem outra coisa que a gente... Mas daí já é outra coisa. A outra coisa é outra coisa, eu vou deixar quieto. Então, assim, dizer que um corpo, que um material é incompressível, é uma hipótese que a gente está assumindo ali para aquela nossa faixa de operação. Ok? Para um certo jogo ali, ou para um certo... Talvez as variações de volume são tão pequenas que frente às outras coisas que acontecem, sabe? Frente à variação a transferência de calor, são quantidades. Daí a gente está comparando um trabalhinho de volume um pequeníssimo de um corpo sólido frente a uma transferência de calor absurda, certo? Então, às vezes esse trabalhinho da variação de volume é tão pequeno que a gente pode considerar desprezível em alguns casos. Em alguns casos. Mas daí, se a gente for parar para pensar, a gente vê, o volume ele varia, cara. Só que é muito pouquinho. Muito pouquinho, tá? Então, tem condições aí, tem casos onde isso aí vai ser útil, onde não vai ser útil. Ok? Dá para considerar na termodinâmica em muita coisa útil que essa hipótese é plausível. Ok? E daí a gente fica feliz e fica de boa. Daí a gente consegue aqui, ó, já que a gente tem já que CP e CV é a mesma coisa, ele passa a chamar de C. Ok? Chamou de C. E a gente tem o quê? Que a variação da energia interna de um corpo sólido, vamos pensar, eu gosto de pensar num sólido, mas não faz a menor diferença. Pode ser um corpo líquido também, uma massa líquida que a gente vai considerar incompressível. Ok? E daí a gente tem o quê? Que a variação da energia interna vai ser o quê? Calor específico vezes ΔT. Que é o que macete. Q é igual a M vezes CP vezes ΔT. Considerando a massa, tá? Isso aqui tá tudo em kJ por quilograma. Tá? Então não tem a massa multiplicando. Se a gente multiplica a massa, o quilograma sai dali. Ok? Então a gente tem aí a variação da energia interna. Se a gente tem o CP, eu tenho o hábito de chamar de CP, tá? Mas se a gente tem o C como uma função da temperatura, a gente consegue descobrir qual é a variação da energia interna quando a gente integra essa função de C em função de T em dt do estado 2 para o estado 1 e a gente consegue achar essa variação de energia interna aí e a gente fica super feliz. Às vezes dá para pegar aí, né, como a gente já comentou lá para o caso dos gases, às vezes o CP médio é ok, trabalhar com o C médio. Vocês me perdoem quando eu chamar de CP, eu tenho hábito e eu não acho um hábito tão maligno. Daí aqui, ó, eu vim pegar de novo filar no S e peguei aqui para ver tanto o CP do cobre quanto o CP desse aço 304, aí AESI, sei lá como que é 304. Peguei isso aí porque eu pensei, acho que eu já trabalhei com isso aí, ou era 316, não lembro. Não lembro. Uns aço aí, aço, inox, tá? É uma liga isso aí, eu acho. A galera que entende sabe, deve estar, enfim. Peguei para cobre e peguei para esse aço 304 e calculei o CP e o CV, eles dão iguais, ó, tanto é que a gente pode ver aqui, ó, que triangulinho e gravatinha estão um em cima do outro, então eles são iguais para um corpo incompressível. Alguém quer se pronunciar aí? Com vontade. E aqui o triângulozinho com vazio, tá? Também é igual para o cobre. E a gente vê que CP e CV variam com a temperatura. Então faz sentido a gente ter uma integral. Se a gente integrar isso aqui, essa curva aqui, digamos de 0 grau até aqui meus 80 graus,
eu integrar toda essa curva aqui, eu descubro qual é essa quantidade de calor trocada para o meu aço 304. Ok? E por que varia assim? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia de por que o CP tem esse comportamento. O do cobre aqui é muito estranho ainda. Ele dá uma subidinha, sobe aqui um pouquinho até perto de 20 aqui, e depois ele cai de novo e, sabe, eu não vejo o porquê disso. Cai e muda a inflexão do troço aqui, né? Ele passa a ter uma outra inflexão, enfim. Daí a gente olha para isso aqui e pensa, dá para chamar de constante? Ou melhor, dá para fazer um médio? Dá para dizer que é linear? Talvez dê. Talvez dê para dizer que é linear. Né? Não seria talvez um abuso muito grande a gente dizer que isso aqui é linear. Ok? E daí a gente tá de boa aí, felizinho. Então, varia. A gente vai estar assumindo errinhos, ok? Eu fiz umas continhas uma vez, deixa eu ver se eu posso falar disso aqui. Não, porque tem casos e casos. Então, o que eu ia falar era uma particularidade muito particular que não faz sentido. Não agora. Então, aqui, ó, vimos como que a energia interna se comporta. E agora a gente pode ver como a entalpia se comporta para corpos, para substâncias incompressíveis. Copiei, tá? Porque estava tão bonitinho ali, tão simplinho, tão bem colocado que eu copiei. Dei print do livro, bonitinho. E aqui, ó, a gente pega essa equação do H igual a U mais PV, deriva ela de tudo quanto de forma que a gente puder. Então, tanto é que é do produto PV sai em dois termos. Sai o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Né? Que a gente pode ter entalpia devido à variação da pressão e entalpia devido à variação do volume. Né? É o que está dizendo aqui a equação da entalpia. Tá? E daí a gente dá uma olhada, né? Se a gente está falando que o troço é incompressível, isso aqui não faz sentido, né? Não tem variação de volume nessa nossa hipótese de incompressível, então é zero. Então a gente fica ali, ó, com a entalpia sendo o quê? Sendo em função da variação de energia interna mais do produto P delta V. Como é que a energia interna varia? É um CP vezes o delta T. Como é que esse produto varia? É a soma, é o produto de V vezes o delta P. Vai ficar mais claro já já, tá? É um troço que eu não sei, eu não gosto muito bem, mas tá aí e é verdade. Casos onde a pressão é constante, como por exemplo num aquecedor. Tá? Que tipo de aquecedor? Tipo, eu tô lá esquentando minha água com o meu aquecedor de passagem lá, gás, água. Okay? Aquilo lá tá a pressão constante. Então, a minha variação de pressão não existe. Professor, mas tem a perda de carga. Tem perda de carga, mas é negligenciável. Tá? Tanto é que trocentos trabalhos de geração de vapor, eu nunca vi um trabalho que fizesse um estudo de caldeira, muito de coisa grande, assim, de sistema, que levasse em consideração as imensas perdas de carga que acontecem no sistema. O que eles levam em consideração? Eles levam em consideração o trabalho da bomba. O trabalho da bomba está lá. E esse trabalho da bomba existe. Tá? Mas para considerar as perdas de carga, ele desconsidera. Por quê? Em alguns sistemas, as perdas, nesse caso do Rankine, aí eu já estou vendo. Mas, enfim, a própria turbina, por exemplo, ela já causa. Ela é uma máquina que faz queda de pressão. Ela existe para tirar energia do escoamento. Então, ela pega um escoamento que está em altíssima pressão e libera em baixíssima pressão. Tá? Isso também tem a ajuda do condensador. Mas querer considerar esse nível de queda de pressão, às vezes sai de 65 bar para menos de 1 bar, né? Para meio bar, 0,12 bar. Então, querer levar em consideração a perda de carga, às vezes não precisa, às vezes dá para negligenciar. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu estou considerando, imaginando, né, um aquecedor de passagem de gás quente água, é uma seçãozinha tão pequena que eu posso considerar a variação de pressão.
Então, a minha variação de entalpia ali vai acontecer como? Por variação de temperatura. Nesse meu líquido, que eu estou considerando incompressível nessa seção. Tá? Não é porque ele é incompressível que ele não tem variação de pressão. Ok? Tanto é que existe uma outra consequência disso aqui e eu vou falar de novo. Eu vou falar mais uma coisa. Não é viagem, tá? Isso é pertinente ao assunto, porque eu estou olhando para esse termo ΔP aqui, ó. Existem testes que se faz, por exemplo, tudo que vai trabalhar sob pressão. Vaso de pressão, caldeira, extintor, que é um vaso de pressão, né? Panela industrial, coisas que vão operar sob alta pressão. Elas têm que passar por um teste de pressão. Daí a gente tem duas formas de pressurizar esse vaso de pressão. A gente pode pressurizar com ar. A gente vai lá, bota muito ar, muito ar, muito ar, muito ar, muito ar. Daí se tiver falha, ele vai explodir imensamente. E a gente vai ter certeza que o troço explodiu, porque a gente vai saber das notícias. Entende? Se a gente pensar num vaso de pressão muito grande. Porque ali a gente confinou uma massa de ar muito grande. E o ar é muito compressível. Então, quando ele se liberta, ele vai se libertar de forma explosiva. Né? Então, ele vai botar ali muita energia armazenada ali para quem estiver perto. Se a gente fizer o mesmo teste com água, a gente bota a água dentro desse troço e aumenta a pressão, aumenta. Aumenta a pressão como? Não sei. Bota um macaco hidráulico do outro lado fazendo pressão lá no canto, ou aumenta o peso de uma seção ali, não sei lá o quê, mas aumenta a pressão, dá seu jeito, dá seus pulos e aumenta a pressão desse troço incompressível, tá? Eu acho que é meio que fazendo carga em cima de uma seção, tá? Se o troço explodir e falhar, ele dá uma vazadinha, diminui o volume ali dentro, baixou a pressão. Sem dramas, tá? Sem explosão, porque o líquido ele é quase incompressível. A água, por exemplo, ela tem ali uma compressibilidade? Tem, mas precisa aumentar muito a pressão da água para ela ter, de fato, uma variação de volume considerável, tá? Então, testes de pressão se faz com líquidos, porque se teu teste der errado, e você vê, ou às vezes os testes são feitos até o limite de dar errado, para você poder dizer, esse troço aguenta 3 vezes a pressão que ele foi projetada, tá? É interessante fazer com um troço que escapou um pouquinho de líquido, deu uma vazadinha, já alivia a pressão, acabou. Sem drama. Ok? E a gente fica de boa, feliz e contente. O outro caso, tá, é o processo de temperatura constante, como em bombas, por exemplo. Tá? Isso aqui é um troço que, quando eu vi a primeira vez, eu vi como aluno, tá? Como aluno do mestrado. E eu não gostei. Eu pensei, mas por que essa pessoa está considerando isso aqui? Porque a minha vida inteira eu resolvi bomba pensando numa eficiência isentrópica da bomba, que a gente vai ver de entropia no final do curso, dessa termo A. E eu sempre pensei, não, mas eu não preciso disso. Eu vou lá e calculo a minha entalpia do estado 2, porque eu conheço a pressão do estado 2, eu posso considerar uma eficiência isentrópica, eu tô de boa. A minha aproximação, o meu coxambre está acontecendo na eficiência isentrópica. Não nessa coisa deselegante aqui, que eu achava muito elegante. Tá? Daí, tanto é que eu olhei para isso aqui e duvidei, né? Será que as unidades batem? Daí eu fui lá e peguei, né, o meu metro cúbico por quilograma e multipliquei por meu pascal, né? Que é um troço que eu já tinha feito aqui anteriormente para vocês, né? A gente sabe. Falei, não, bate, tudo bem, dimensionalmente é válido. Mas eu olhei isso aqui com muita desconfiança. Não gostei. Não uso, eu não uso, não gosto. Tá? É inútil? Não. Claro que não é inútil. Tem as suas utilidades. Daí eu vim aqui testar, porque fiquei agoniado. Então eu vim aqui, peguei o ES, que tem né, as suas equações de estado são muito boas, são confiáveis. E eu vim aqui e fiz o meu estado aqui, tá? Estou mantendo temperatura constante para todo caso. T2, T1 e T2. Tá? Então isso aqui tá ok, tá dado. E a pressão eu vou aumentar aqui, ó, de 2,5 bar para 65 bar. Que tem que multiplicar por 100, né? 1 bar é igual a 100 kPa. Então, multipliquei por 100 ali para ter em kPa. E faço
eu tinha feito aqui primeiro considerando a entropia. Essa eficiência isentrópica, daí eu vi que era um coxambre que não era legal. Então, tá ali a entropia só por resquício da coisa alheia. Eu fiz o quê? Defini os estados. Então, eu vim aqui definir, ó, definir o estado 1, o volume específico 1, porque a equação ela é feita aqui, ó, do ΔH, considerando que o volume específico não muda. Tá? Então, é V1 vezes ΔP. É o que ele está dizendo aqui, ó. V vezes ΔP. Então, eu considerei o volume específico V1 vezes o ΔP, descobri quem é meu ΔH. Já é um delta, aqui é delta. Então, beleza. Então, o meu H2 incompressível é o que? É meu H1 mais esse delta. Porque eu estou considerando que ele é incompressível. E o estado 2, eu simplesmente defino temperatura e pressão, porque o S sabe definir entalpia com temperatura e pressão da substância água, que é, né, algo tão comum na nossa vida. Daí eu comparei. Comparei, então, a entalpia. Ok? E venho aqui, ó, com o meu compara porcento H, em porcentagem deu 0,42% de diferença. Ok? Considerando isentálpico. Perdão, considerando incompressível. E daí depois eu fiz a mesma coisa para o volume específico, tá? Eu comparei, será que de fato então ele é incompressível? Então eu vim aqui, calculei o V1 e calculei o V2. E só comparei, tá? Será que de fato ele não varia? Então vamos ver se não varia. Daí eu vim aqui no meu delta compara V, e ele tem sim uma reduçãozinha de volume, para o estado 2, de 0,28%. É bem pequeno. Mas, se tá fácil fazer sem erro, sem um erro de 0,42%, porque aqui eu vou ter um erro de 0,42%, daí lá no meu outro ponto eu vou ter mais um erro, lá vai ter mais uma aproximação, nananã, 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 nananã. No meu sistema lá que tem trocentas equações, se eu considerar que cada uma me enfia um errinho, será que eu, né, posso confiar depois no meu resultado que vai sair depois? Né? Então, não sei, eu prefiro não. Se eu posso fazer fácil, de boa, sem me inventar mais uma fonte de erro, eu vou fazer sem essa fonte de erro, tá? de hipótese. Quando a gente enfia uma hipótese, você tem que arcar com as consequências dela. Às vezes ela simplifica a vida, tá? Às vezes simplifica bastante. Se a gente estiver trabalhando com tabela, meu Deus, mas se eu estiver trabalhando com tabela, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Maravilhoso, tá ótimo. Não precisa de outra coisa. Porque eu sei que meu trabalho com tabela não vai ter 10 pontos, porque eu não tenho paciência para isso. Né? Então, eu faço 2 pontos, eu venho aqui no esquema computacional aqui, tá? Mas, se a gente tem recurso computacional, não entendo, eu acho que não justifica esse tipo de treta. É isso aí. Obrigado.